Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Há alguns dias atrás, entrou em contato comigo um rapaz através do Facebook, do Messenger do Facebook. Inicialmente ele havia me pedido para amizade, né, no Facebook, e depois entrou em contato comigo pelo Messenger. E a sua abordagem era uma solicitação de um tipo de auxílio para um melhor pensar a respeito do caminho espiritual. E definitivamente esse é o tipo de conversa que é das mais positivas e é uma das razões, né, para a realização desse trabalho que faço. Esse rapaz começou a contar a sua história, a sua jornada espiritual. Ele dizia, um homem já adulto, né, casado e profissional e com a vida no que diz respeito aos aspectos materiais, todos esses aspectos importantes da vida, né, bem resolvidos e tudo tranquilo, não estava com nenhuma questão a respeito desse tópico. Mas a respeito da temática da busca espiritual, ele se encontrava num tipo de vereda e num tipo de dilema. E observando o tipo de coisa que eu compartilho e talvez conhecendo um pouquinho da minha trajetória, né, porque eu exponho bastante a respeito disso, né, da minha jornada espiritual já há alguns anos e está tudo muito disponível, ele entendeu que talvez eu pudesse ser uma pessoa qualificada para poder ajudá-lo de alguma maneira. Qual é a história desse rapaz? Esse rapaz me disse que é de origem evangélico, protestante. Sei, eu não lembro agora exatamente qual era a denominação, mas era isso. E intensamente relacionado com a prática da religião. Não era uma pessoa assim de identificação nominal, não. Mas em um dado momento ele entrou em conflito com a prática, compreendeu na visão dele um certo obscurantismo dentro daquela congregação na qual ele estava. E ele, muito anelado a ideia de ser um bom cristão, começou a querer descobrir se existiam alternativas dentro do cristianismo. E, evidentemente, ele começou a pensar que o problema, talvez, com aquela denominação fosse a sua não autenticidade em relação a ser a verdadeira igreja de Cristo, né? Isso é uma questão muito cara para os cristãos, é entender que o Senhor Jesus edificou uma igreja e essa igreja é existente ainda hoje e vai existir até o fim dos tempos, não é? Protegida, né, das portas do inferno. Então, se alguma coisa não dá errado se alguma coisa dá errado, né, dentro dessa configuração igreja, é porque isso não é a igreja de Cristo. Esse é um pensamento. Então, a busca pela igreja verdadeira é a busca, no caso da grande maioria dos cristãos, é uma identificação de uma comprovação histórica de que um dos organismos existentes como igreja no mundo seja esta igreja que o Senhor Jesus então teria fundado. Isso é muito comum, né, no paradigma dos cristãos. Às vezes você nasce dentro de uma determinada denominação e ao longo da vida você tem desconfortos com esta questão, meio que imposta a você pela família, pela conjuntura, e você então está em busca do verdadeiro cristianismo, mas é a verdadeira igreja também aqui inserida. Então esse rapaz começou a ter o seu périplo, né, de busca, de investigação disso, e em algum momento ele chegou à igreja cristã ortodoxa, mais precisamente a igreja ortodoxa russa. Talvez aí ele tenha percebido também uma conexão comigo, porque eu durante muito tempo fui integrante desse organismo religioso. Então ele conheceu a igreja ortodoxa, e a igreja ortodoxa tem essa retórica, né? Ela é a continuidade histórica da igreja edificada por Cristo, ela é a representação dessa igreja dos apóstolos, né? Não é a única, né, que diz isso, mas ela tenta demonstrar isso através do seu aspecto de antiguidade.
E nisso muitas pessoas aderem à Igreja Ortodoxa, também combinando com uma série de outros elementos que podem fascinar as pessoas, como a grande exuberância litúrgica da Igreja Ortodoxa, a aparência mesmo material de que é um elemento à parte do mundo, não é? A austeridade dos seus monges, né? O aspecto, né? Muito voltado, né, para a iluminação religiosa da constituição da sua iconografia e todo um simbolismo e toda uma série de elementos que num primeiro momento você olha e diz assim, realmente isso aqui parece um tipo de portal dentro do mundo para você deixá-lo, não é? Então isso atrai muitas pessoas e muitas pessoas nessa busca, como desse rapaz, por buscar o cristianismo original, digamos assim, e entendem que a Igreja Ortodoxa vem a ser isso. Sobretudo em virtude do grande secularismo que arrasta todas as outras denominações cristãs, muito integradas a uma vida no mundo, no sentido assim de ser cada vez mais parecido com uma coisa do mundo mesmo. Então a Igreja Ortodoxa, em seu arcaísmo, digamos assim, ela dá essa impressão de que não, ela não se submeteu às transformações do mundo, então ela deve ser essa Igreja do Cristo mesmo. Muito comum, não é? Eu também, na minha jornada de busca espiritual, quando eu me decidi assim pela Igreja Ortodoxa como o tipo de igreja a qual eu ia me conectar, uma das impressões foi essa: parece que isso aqui é muito antigo, parece que isso aqui é muito preservado, parece que isso aqui é muito despreocupado com a chancela do mundo. Então, beleza, é isso aí. Então esse rapaz, eu não sei precisar quanto tempo ele passou num período de catecumenato, né, que é um nome antigo, né, dado no cristianismo para o processo de aprendizado, né, dos elementos básicos da religião, para que você busque a recepção pelo batismo, né? Não sei quanto tempo. De modo geral, na Igreja Ortodoxa aqui no Brasil, pelo que eu conheço, a prática que eu conheço, não há uma uniformidade e às vezes existe algum tipo de catecismo, às vezes não existe nenhum catecismo, às vezes existe um tipo, vai vindo aqui na igreja, em um dado momento acontece o batismo, se você quiser e tudo mais. E eu não sei qual foi a modalidade, né? Embora ele tenha ingressado nessa igreja russa da qual eu fiz parte, na época que eu fazia parte, eu fui uma pessoa que deu início a um processo de catecumenato que não existia. Até porque quando eu cheguei na igreja russa, eu sou uma leva de pessoas assim que estava chegando naquela onda de internet, né? A partir ali de primeira década dos anos 2000, com a internet, muitas pessoas relativamente, né? Mas mais pessoas do que o normal começaram a se aproximar das igrejas ortodoxas, que antigamente eram apenas vinculadas a tal diáspora, né? Aos gregos, aos russos, aos ucranianos, enfim, árabes, antioquinos, né? Gregos, já falei gregos? Que estavam relacionados a essa tradição religiosa e às vezes as pessoas chegavam ali pelo casamento, mas muito pouquinha gente fora desse núcleo, né, étnico chegava até essas igrejas. Com a internet, curiosidade das pessoas, né, fez com que um número maior de pessoas se aproximasse e eu fui uma dessas pessoas, né, que chegou. E quando eu me integrei à igreja e comecei a fazer, né, era uma comunidade muito pequena. O padre na época me solicitou cada vez mais que eu tivesse participação, né, na ajuda a ele nos serviços, e eu comecei a desenvolver ali um tipo de vocação, né, ministerial, antes mesmo de ser um ministro religioso, e comecei a fazer catequese, coisas assim. E em um dado momento eu estava ministrando um catecismo para as pessoas que chegavam. E isso era uma novidade, né, ali naquele ambiente. Dificilmente se fazia isso nas igrejas ortodoxas, muito dificilmente. E eu acho que continua sendo muito raro. Então eu não sei se esse rapaz teve exatamente um catecismo, mas ele foi recebido na igreja.
pelo batismo, e toda a beleza, né, da coisa, né, assim, exuberantemente, né, diferente, né, que é muito importante para a pessoa, né, esses elementos assim marcam na pessoa uma mudança de chave, né, uma mudança de vida. Essa ideia mesmo do batismo, né, do nascer de novo. Só que, às vezes, acontece essa introdução à religião não é muito profunda e às vezes existe um grande grau, né, mesmo de superficialidade. E aí acontece que uma pessoa que chega à igreja com esse senso de inquisitivo, né, esse senso de busca, de pergunta, de questionamento, de honesto questionamento, mas assim uma busca muito mental a respeito de questões históricas, questões teológicas, filosóficas e tudo mais, que acaba acontecendo que depois de ter passado aquele entusiasmo, a pessoa acaba não tendo muita prática religiosa e ela não desenvolve aquela característica importante de fé, de shrada, de confiança, sustentada na própria prática e no próprio convívio e na própria experiência, porque às vezes não tem, né? Às vezes foi batizado e vai à igreja muito esporadicamente, por distâncias e coisas assim. E aí tudo fica muito trabalhando nessa questão dos argumentos, da apologética. E aí o que acaba acontecendo é que essa pessoa pode se ver inclinada a questionar as bases daquela religião a qual ela chegou. Esse processo deveria ter sido realizado no catecumenato. Quando a pessoa deveria ter levado suas dúvidas, ter apresentado certos questionamentos, né, uma certa comparação com outras coisas, mas às vezes o entusiasmo faz com que, né, a pessoa seja recebida muito na base da emoção e depois que vem toda essa reflexão e aí acaba acontecendo que a pessoa entra em dúvida e não sabe mais se crê naquilo. Então, com esse rapaz aconteceu algo parecido assim. Ele era, né, originalmente evangélico, chegou na igreja ortodoxa por causa da antiguidade, buscando a igreja verdadeira de Cristo. Aí, no primeiro momento, aquelas coisas arcaicas, né, aqueles arcaísmos da igreja ortodoxa, pareciam uma mostra da sua antiguidade. Mas depois ele começou a ter um certo desconforto com a iconografia, com a veneração aos santos, com a, né, hiperdúlia, né, veneração muito exaltada à mãe do Senhor Jesus, a Virgem Maria, né? E ele tinha problemas com isso. Só que a coisa foi entrando num agudo que ele começou a ir mais profundamente nas questões da fé, dos conceitos de fé, e aí ele não passou a questionar a lógica do cristianismo ortodoxo, mas ele começou a questionar a lógica do próprio cristianismo, quando ele começou a repensar a sua ideia a respeito de quem é Jesus. Começou a estudar textos judaicos, começou a ver o ponto de vista dos judeus nas querelas das questões com os cristãos e começou a entender que talvez as afirmações fundamentais da fé cristã a respeito do Cristo ser, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus vivo, né, Deus encarnado, pudessem ser um tanto quanto questionáveis ou o que ele não estivesse mais tão seguro a ponto de afirmá-las, né? E aí o que acontece? Nesse momento importante de sua reflexão a respeito da fé, ele começou a não apenas questionar uma relação entre a origem do cristianismo, né, o judaísmo e as perspectivas das escolas cristãs, mas ele começou a tentar descobrir outras alternativas do pensamento religioso e aí acabou chegando de alguma maneira, assim, um tanto quanto desorganizada e superficial também, as ideias budistas, as ideias vedânticas, as ideias hindus, digamos assim, né? O pensamento indiano. E aí ele começou a ver uma série de coisas que ele achou que eram fascinantes, que eram brilhantes, que eram, no mínimo, legítimas de serem consideradas. E aí ele ficou numa situação muito difícil, porque ele entendeu que, na verdade, não haveria mais possibilidade dele voltar a um estado em que a absorção da perspectiva exclusivista do cristianismo pudesse ser a sua configuração de fé.
em termos mais simples. Ele não podia mais crer que apenas a perspectiva do cristianismo era verdade. E mesmo comparando com outras coisas, ele achava que em muitos aspectos ela parecia uma forja ou uma coisa de pouca força de sustentação. E aí esse rapaz, um dilema, porque ele foi recebido muito recentemente na igreja ortodoxa, tem respeito pelas pessoas, tem respeito pelo sacerdote que o recebeu, não tem muita intimidade, mas tem assim, respeito, não quer magoar as pessoas, não quer também ficar numa ideia de estar, né, nessa instabilidade, vai para um lugar, se integra, depois, pouco tempo depois, né, pensa em sair dali. E aí ele estava conversando comigo, vendo o tipo de postagem que eu faço, muito centrado em Bhakti Yoga, aquele caminho que o sumo bem da existência é desenvolver anseio visceral por Deus. Ele estava assim trazendo para mim essa sua jornada e vendo comigo o que eu achava que poderia ajudá-lo, né, a tornar as coisas mais claras. Até porque na minha exposição de ideias, fundamentalmente o ensino de Sri Ramakrishna Paramahansa e das escolas teístas vedânticas, muitas vezes eu faço esses paralelos com o Evangelho do Senhor Jesus, com a minha experiência no cristianismo, e até porque a esmagadora maioria das pessoas com quem eu converso aqui nesses vídeos tem um diapasão cristão, né? São cristãos ou compreendem fundamentalmente a lógica do cristianismo. Tem o Senhor Jesus como ideal e tudo mais. Então ele me fez essa pergunta, né? E o que eu vou desenvolver aqui, evidentemente que eu já conversei com ele, é uma tentativa também de alcançar as pessoas. Eu acredito que potencialmente muitas pessoas que são o público, né, mais previsível para esse tipo de vídeo que eu faço, possam estar numa situação parecida com esse rapaz, ou possam, né, ter características parecidas. Que é essa relação muito intelectual com a religião e um entendimento próprio do que é religião, que eu gostaria de questionar aqui nesse vídeo, justamente para reafirmar o paradigma de Bhakti Yoga. Então qual é o ponto? Sobretudo para os cristãos, existe muito essa ideia, né? Eu preciso descobrir qual é a verdade, qual é a religião verdadeira. E a religião verdadeira pressupõe que existe uma religião verdadeira e religiões falsas, falsos caminhos. E no caso do cristão, ele entende que isso tem a ver com entender qual é a igreja verdadeira, que Cristo criou uma igreja. Qual é a base dessa crença de que Cristo criou uma igreja? As palavras do Senhor Jesus no Evangelho, quando ele diz, não é? Ele está junto com seus associados mais próximos, os seus discípulos, e ele está perguntando para os discípulos o que o povo acha que é o Filho do Homem. Filho do Homem é ele mesmo, o Senhor Jesus. Filho do Homem, vocês sabem, né? Relacionados àquela visão profética de que diante do antigo dos dias colocou-se alguém como um filho de homem que era dotado de todo o poder sobre o mundo. Quando o Senhor Jesus diz que ele é o Filho do Homem, ele está colocando-se nesse lugar em que ele é esta personalidade da visão profética. Ele é o Filho do Homem. Então ele diz, o que as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é? E aí os discípulos dizem assim, né? Olha, algumas pessoas dizem que você é Elias, que ele, né, que foi levado aos céus. Algumas pessoas dizem que você é um dos outros profetas. Algumas pessoas dizem que você é, veja você, João Batista, primo do Senhor, contemporâneo do Senhor, que indicou o Senhor Jesus a alguns dos seus discípulos, que batizou o Senhor no Rio Jordão. Mas dentro do pensamento místico judaico era possível compreender que uma alma pudesse se subdividir e viver no mesmo mundo em corpos diferentes. Esse é o pensamento que está expresso na Kabbalah, no esoterismo judaico, né? E é por isso que eles acreditavam, alguns acreditavam que Jesus pudesse ser João Batista,
Era a crença, por exemplo, do rei Herodes. Herodes dizia, ele é João Batista. João Batista. Sim. Não é? Esse era o pensamento. É um modo de compreender muito diferente, mas é um modo de compreender do esoterismo judaico. Muito bem. E o Senhor Jesus ouvindo aquelas coisas e diz, ok, mas o que vocês, meus queridos discípulos, meus queridos amigos, meus queridos seguidores, acham que eu sou? Acham que o Filho do Homem é? Então, Simão, aquele pescador Simão, olha para o Senhor Jesus e diz, tu és o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus fica tão feliz com aquela declaração que diz, eu estou dizendo que o Senhor Jesus ficou feliz, isso não está no texto, mas eu pressuponho que ele tenha ficado efusivo com aquela declaração de Simão e diz, não foi você, Simão, que tirou isso do seu pensamento, isso é uma mensagem, uma inspiração do próprio Pai Celeste. E diz, tu és a rocha na qual eu edificarei a minha igreja. Então, Simão vira Cefas, a rocha, a pedra, Pedro. Em virtude dessa declaração de fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, este é a pedra angular da sua igreja. O que é a igreja? É a comunidade, é a eclesia. Aqui o Senhor Jesus estava falando de uma instituição com sacerdócio, sacramentos, calendário litúrgico, edifícios, ritos. Não. Ele não estava falando disso. Ele estava falando da comunidade dos seus. Quem são os meus? Quem são os que me seguem? Quem são os que acreditam em mim? Quem são aqueles que se identificam comigo? Quem são aqueles que têm associação comigo? São aqueles que estão fundados nesse estabelecimento, a crença de que Jesus é o Filho do Deus vivo. E por que isso é interessante? Por que isso é significativo? Porque Filho de Deus é um termo novo que o Senhor Jesus inaugura naquele ambiente. Eles já conheciam Filho do Homem. Eles já conheciam profeta. Mas Filho de Deus, não. Então ele está dizendo, ele é o Filho de Deus. O Filho do Homem é maior do que os profetas. Ele é Filho de Deus. E isso é a pedra angular, é a pedra fundacional, é o elemento alicerce daqueles que estão associados com o Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo aqui, assim, né, com propriedade, né, acreditando ter que o Senhor Jesus não estava falando de uma igreja que é prédio, que é rito, que é sacerdócio, que é coisas assim? Porque naquele momento eles todos estavam integrados a um sistema do Templo de Jerusalém, dos sacerdotes e príncipes dos sacerdotes, dos escribas. Quando o Senhor Jesus realizava um dos seus milagres, das suas curas, algumas vezes ele disse, não conte para ninguém quem fez, vai lá no sacerdote, oferece o seu sacrifício conforme a lei de Moisés disse. Indicando a sua conexão com esse sistema. Ele olha para o Templo de Jerusalém, se revolta com a comercialização que está acontecendo ali e diz, aqui é a casa do meu pai. Então o Senhor Jesus estava integrado dentro daquele sistema, participava das festas judaicas. Dizia, não sou contra os sacrifícios, acho que os sacerdotes devem realizá-los de acordo com as normas, sem problema algum, desde que não esqueçam-se da caridade. Não se esqueçam do amor, não se esqueçam da bondade, não se esqueçam da pureza. Ele, evidentemente, em sua missão, fazia uma crítica a certos pensamentos, certas interpretações e certas maneiras de praticar a religião dos judeus, mas ele não estava se antagonizando à religião dos judeus. Era mais ou menos com um pensamento de melhoria, de iluminação daquela mesma religiosidade. Em toda a sua missão, ele nunca se dirigiu de um modo a pregar para os não-judeus.
E em algumas declarações do Evangelho está evidente que ele diz que a sua missão é para com esses. Então, não faz sentido algum entender que as palavras do Cristo dizendo a minha igreja é edificada nesta pedra angular, que é a crença de que o Filho do Homem é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, entender que aqui ele estava estabelecendo o surgimento de uma nova religião. Sei que pode parecer engraçado, estranho, esquisito falar isso, que parece isso, né? Mas se você for entender o contexto, você vai ver que não é. Aqueles que estão ligados a ele. Porque esse é o sentido de eclesia aqui. Esse é o sentido de igreja aqui. Então, quando os cristãos tentam descobrir a igreja verdadeira, eles estão querendo tratar desta igreja. E aí estão querendo identificar nas igrejas históricas existentes no mundo, igreja ortodoxa bizantina, igreja ortodoxa não calcedoniana, igreja assíria do Oriente, igreja católica romana, né, das igrejas antigas, e depois as derivações da reforma protestante, os evangélicos e tudo mais. Eles tentam identificar qual é dessas igrejas essa igreja que Jesus está falando. O ponto, e é sendo muito claro, o Senhor Jesus estava falando isso com seus discípulos, ele fala a respeito de sua paixão, ele tem a confirmação, todos confirmam a sua palavra profética a respeito da sua paixão e ressurreição, e fica neste mundo uma crença de que ele é divino. Não é que ele seja a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é que exista uma trindade, não é que exista isso ou aquilo dos muitos elementos da cristologia, mas que ele é especialmente divino. Essa é a crença. E essa crença permanece, então, entre aqueles que se tornam o quê? Associados ao Senhor Jesus, seus devotos. Seus devotos. Esse movimento segue na amplitude do vasto Império Romano, ele vai crescendo para além dos judeus, sobretudo em virtude do próprio trabalho de São Paulo, apóstolo, que é aquele destinado a transformar a crença em Jesus como divino em algo além do judaísmo. Então, passados muitas décadas e séculos, acontece que os devotos de Jesus são impressionantemente numerosos no Império Romano, a ponto de que o Império Romano, que perseguia os cristãos, os devotos de Jesus, não consegue mais estabelecer perseguição aos cristãos porque Roma já era cristã. Os cristãos estavam em massas nos exércitos, no exército, nas cortes, no povo, em todos os lugares. Então, o imperador, lá do quarto século, Constantino, identifica que importante para a unidade do Império Romano é reconhecer as lideranças desse povo cristão para poder dialogar de um modo institucional, o império e a liderança dessas pessoas, e fazer com que tivesse algum controle sobre isso. Isso ainda não era transformar o cristianismo em fé oficial do Império Romano, que vai acontecer lá em 381 com Teodócio. Nós estamos falando aqui de 317, 324, esse período de Constantino, né? Então ele convoca uma reunião, um concílio de toda a terra habitada do Império Romano, um concílio da Ecúmene, um concílio ecumênico, em Nicéia, que era o Império Romano já se deslocando para a Ásia, né? Já se deslocando para o que hoje é a Turquia, porque a antiga Roma estava decadente, estava com problemas. E ali, que vai, né, estabelecer-se no futuro, né, o estabelecimento da nova Roma em Constantinopla. Então ali
convoca-se os líderes dos cristãos. Já havia acontecido antes, né? O Edito de Milão, em 317, que tinha estabelecido fim à perseguição aos cristãos. Então, aquele convite à reunião do Concílio de Toda Ecúmene era já uma proposição num novo período, em que os cristãos se sentiam já respeitados, tolerados e, de alguma maneira, né, pertencentes à integridade do consenso romano. Quando então as lideranças cristãs são chamadas para aquele concílio, eles estão querendo o quê? Qual é a ideia? Apresentar-se ao imperador e dizer os elementos básicos que identificam esses cristãos. E aí o que acontece é que prevalece dentro de muitas ramas de devotos do Senhor Jesus a força das lideranças de um certo pensamento majoritário, que é estabelecido aí então o consenso sobre o que é o cristianismo no Concílio de Nicéia. A partir daí, o que nós vamos ter até 381 em Teodócio, quando o cristianismo se torna a religião do Império Romano, o Império Romano passa a ser Império Cristão, nós temos a constituição da base disso que hoje entendemos como igreja. A igreja prédio, a igreja sacerdócio, a igreja hierarquia, a igreja ritual, a igreja sacramento, a igreja calendário, a igreja... esta externa igreja. Então, todas as igrejas que existem no mundo, igreja ortodoxa bizantina, igreja ortodoxa não calcedoniana, né, coptas, igreja de, né, Armênia, igreja da Etiópia, né, essa igreja é não calcedoniana, né, igreja sírio-malankara, a igreja bizantina, né, igreja de Constantinopla, igreja russa, igreja romena, essas coisas. Igreja católica romana, a igreja do Oriente, igreja síria. Elas são o quê? Elas são derivações desta igreja que surge em Nicéia. Elas são continuidade, elas se separaram, mas elas são geradas deste movimento institucional. Cada uma delas quer dizer que ela é a igreja daquele encontro do Senhor, a qual Pedro diz, a qual Simão diz, tu és o Filho de Deus vivo. E Cristo diz, nesta fé edifico minha igreja. Mas na verdade, concretamente falando, essas igrejas todas são derivações de Nicéia. O que não significa dizer que elas sejam falsas e que elas sejam igrejas de Constantino, não é isso. Ou de Teodócio. Elas são fruto de um processo histórico muito longo que envolveu os devotos do Senhor Jesus ao longo de séculos, ao longo de 5 séculos. Pessoas que tinham fé e crença em que Jesus é divino. Depois, com os concílios, foi se impondo uma opinião majoritária a respeito do que significa esta divindade do Senhor Jesus. Mas o ponto é isso. Então, quando um cristão busca a verdadeira igreja de Cristo e ele quer encontrar nessas igrejas, ele precisa entender, ele está apenas indo até Nicéia. O que não é pouca coisa, é bastante tempo, é bastante recuado. Só que não é lá a igreja do Cristo. A igreja do Cristo, então, é essa que Jesus falou no Evangelho, é a associação daqueles que o veem como o Filho do Deus vivo. Ok? Que inicialmente eram judeus que compreendiam ele assim. Ok? E podemos dizer, aqueles todos que acreditam que Jesus é o Filho de Deus vivo estão ligados a esta pedra angular. Ok? Então, qual é o problema aqui? O primeiro problema é que quando uma dessas pessoas, né, inquiridoras e sinceras em sua busca a história da igreja original de Cristo e vai até um desses filhotes de Nicéia, ele vai encontrar nesses filhos de Nicéia as características da religião que foi se conformando ao longo do tempo,
com uma série de elementos históricos, culturais e acidentais que vão conformando a identidade dessas religiões. Igreja bizantina, igreja não calcedoniana, a igreja romana, a igreja assíria do Oriente, né? Sem aqui entrar na reforma protestante, que eu acho que é muito claro para muitas pessoas que é uma derivação do ambiente da igreja católica romana no século XV. Não tem muita dúvida a respeito disso, né? Então, muitos protestantes ficam assim, caramba, a igreja do Senhor Jesus só passou a existir a partir ali de Lutero, e antes? Bom, e antes? Então, vamos até Nicéia. Então, as características desta religião, né? O seu ritual, a sua parafernália, os seus modos de ser são a conformação de um processo histórico, né? Então, eu quero descobrir a verdadeira igreja de Cristo. Eu vou até essas, eu vou encontrar Nicéia. Já passou muitos séculos daquele advento do Senhor Jesus e dos seus discípulos. Todos eles morreram martirizados, com exceção do discípulo amado, né, que ficou lá em Patmos até a velhice. Aquele que cuidou da mãe do Senhor. Então, qual é o ponto? É que esta busca, ela tende a matar a fé das pessoas. Quando alguém vai inquirir sobre isso e honestamente vai perseguindo e chega nisso e fala, começou aqui em Nicéia, a pessoa pode entender que isso é puramente humano. E falar assim, essas coisas são as coisas aqui do desenvolvimento do Império Romano e tudo mais, lá do V século, IV século. Enfim, não tem nada aqui que seja sobre Cristo. E aí a questão é, então a Igreja do Cristo acabou. Nele não existe Igreja de Cristo, talvez. Ele nunca tenha falado de uma igreja. Então, igreja não existe. Então, talvez todas as crenças que as igrejas propagam a respeito de Jesus sejam erradas. Talvez a verdade estivesse lá com os judeus mesmo. Esses pensamentos são implantados como derivação desse processo intelectual de relação com a religião, né? E aí o que acaba acontecendo é que a pessoa, como tem sede pela questão espiritual, não consegue lidar com a natureza do mundo apenas de modo materialista, fala assim, eu vou ultrapassar esse limite aqui da perspectiva judaico-cristã e vou começar a investigar outras coisas. E aí ele chega no oceano de possibilidades das filosofias indianas, apenas para ficar nelas. Que aí você tem, né, tanta coisa. E o que acontece? Definitivamente a pessoa não vai reter nada aqui em poucos dias e não vai conseguir ter nada muito concreto se achar que pega, né, um brand de filosofias indianas e acha que capturou alguma coisa, né? Nesses dias que vivemos hoje da internet, a ideia é essa, né? A gente se informa muito, a gente tem acesso a tudo, a gente vai lendo uma série de milhares de cotes de várias coisas e não nos aprofundamos em nada e achamos que sabemos, né? E isso leva, no final das contas, também a uma certa ideia de que tudo é construto intelectual humano, tudo é pensamento humano, tudo é o ser humano dando cabeçadas em torno do nada, que leva a pessoa a uma secura espiritual, uma certa compreensão de que, na verdade, é tudo masturbação intelectual e a gente está emoldurando isso com elementos bonitos e iconográficos, mas que não tem nada. O que leva muitas pessoas a perderem completamente a fé. E aí, aqui que eu digo que na verdade, essas pessoas não perderam a fé. Elas simplesmente estão dando continuidade a um processo que nada tem a ver com a fé, que é um processo puramente intelectual, de pesquisa histórica, profundamente limitado. Qual é a questão que eu trago aqui para vocês? O que é religião? O que é a busca que deveria estar por detrás de toda a primeira busca? E isso talvez seja muito difícil para as pessoas de cultura cristã, porque realmente existe esse paradigma histórico, linear do cristianismo.
Mas o ponto, meus queridos amigos, é que religião, no seu verdadeiro sentido, é buscar primeiro o sentido dessa existência. Eu estava hoje voltando de carro, deixei meu filho no colégio e nesse caminho de trânsito e de muitas pessoas logo cedo e muitos seres. Então, árvores, pardais, pombos, cachorrinhos, pessoas diversas andando, e eu olhava aquilo e contemplava quantas vidas. Algumas aparentemente inertes, né, a árvore, algumas, né, aparentemente inconscientes, o pardal, os bichinhos e tal, e algumas aparentemente conscientes, os seres humanos caminhando de um lado para o outro. E eu ficava pensando assim, verdadeiramente conscientes são esses? Qual é a grande diferença, fora os adornos de nossa cultura, da consciência dessas pessoas, de nós todos, e do pardal, e da árvore, se não meditamos a respeito de Deus? Porque quando você tem esse corpo humano, essa capacidade humana, e não consegue buscar Deus, verdadeiramente existe consciência? Então, acho que o primeiro despertar é esse. Somos incomodados com o materialismo. Não faz sentido. É evidente que existe algo poderosamente mágico conduzindo todas as vidas. Toda essa vida. Qual é o sentido? Qual é o sentido disso? Somos capazes de refletir nesta forma o que estamos buscando? E aí que religião se torna não uma tentativa de entender o sentido, porque logo nós vamos perceber que essa descoberta é impossível, como certeza, como verdade. E aí que está o ponto. A busca pela verdade, ela é inútil. A busca pelo amor a Deus faz sentido. Quando você percebe-se como alma e percebe o fundamento desse mundo em Deus, você passa a desejar desenvolver anseio por Deus. E aqui está o elemento da religião. Como vocês sabem, não é? Eu sou alguém de um histórico, né, religioso que passou por uma origem católico-romana, depois um período sem religião, uma volta à religião, uma adesão à igreja ortodoxa, uma adesão muito firme, muito vigorosa, uma desilusão com o caminho religioso e um encontro com Bhakti Yoga através de Sri Ramakrishna Paramahansa, que é onde eu estou. O caminho de Sri Ramakrishna é um caminho definitivamente da simplicidade da busca pelo amor a Deus. Mas essa simplicidade da busca pelo amor a Deus não ignora as complexidades do nosso ser tão confuso. Todas as manhãs eu tenho as minhas práticas religiosas, e dentre as quais está cantar hinos ao Senhor. E um dos hinos que eu gosto muito, talvez seja o hino que eu mais goste, seja um hino que foi composto por Swami Vivekananda, o mais famoso dos chelas, dos discípulos, dos associados de Sri Ramakrishna, que eu gosto muito de pensar como jovem Naren. Swami Vivekananda, existem muitas coisas que eu não gosto muito, embora respeite profundamente Swamiji. Mas em Naren eu consigo lembrar sempre da associação tumultuada com o mestre. E existe um hino que Swami Vivekananda compôs para a glorificação do seu guru bendito, que se chama Om Rim Ritan, que diz assim: Om Rim Ritan Tuvanachalo
Gunaje Guneria Naktan Ivan Sakarunam Tava Pada Padma Moham Kachan Bahukritan Navaje Yatoham Tasmat Vavema Sharanam Mama Jina Bandhu Bhakti Bhagacha Bhajana Vavaveda Kari Kanchan Kichan Suvimalan Ramanaya Tatman Vaproditopi Iritmi Nachabhakti Kishi Tasmat Vavema Sharanam Mama Jina Bandhu. O hino diz mais, mas nessas palavras, o belo, profundo aqui, sobretudo considerando quem é Swami Vivekananda, aquele que disse, né? Pelejei com meu mestre durante 6 anos, em todas as questões em que discutíamos e brigávamos, e eu percebi que ele estava certo. Swamiji começa falando que é um reconhecimento de algo, né? On in return, dizendo que reconhece que o seu mestre é o supremo ser, que é a personificação dos sons místicos Om Rin. Percebe-se o quão inconcebível é essa declaração. Que ele é a verdade imutável que está além de todos os temperamentos, todas as gunas, todas as qualidades, melhor dizendo. Mas que a glória que ele efulge, proclama através de todas as qualidades isso. É uma declaração teológica, uma declaração profundamente abstrata e de fé e conceitual e filosófica, como poderíamos dizer da Santíssima Trindade, da segunda pessoa do Cristo, das verdades cristológicas, que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, coisas assim. Mas aí, então, no mesmo hino, né? No mesmo primeiro verso, Naren, Swami Vivekananda diz, ainda que saiba disso, ainda que creia nisso, ainda que confesse isso, ele tem falhado dia e noite em adorar os pés de lótus do Senhor, que são destruidores de toda ilusão. Tem falhado em adorá-los com um coração anelante e firme. Determinação. Então, ainda que tenha uma crença teológica a respeito deste insondável mistério, tem uma dificuldade muito grande de adorar com verdadeiro amor este Senhor. Então, depois ele diz, né? Tasmat Tvavema Sharanam Mama Jina Bandhu. Então, por isso, em virtude dessa limitação, que não é intelectual, mas é do coração, ele busca o Senhor como verdadeiro e único refúgio. Ó amigo dos humildes e dos perdidos. Então, do princípio de nossa confissão, é uma coisa muito grande. É uma afirmação teológica.
Mas depois vem a compreensão de nossa limitação e um rogo ao Senhor para que Ele nos dê aquilo que não podemos manufaturar, que é amor. Então ele diz, não é? Bhakti Bhagacha Bhajanan Bhavabeda Kari Gachan Chilan Suvimalan Suvipulan Gamanaya Tattvam. Ou seja, confirma, né? A devoção, a aspiração, a adoração, isso é o que destrói a escravidão do mundo. E é o que é suficiente para que possamos alcançar a verdade suprema. Aí diz, Yatro de Tropirini Natyabhakti Kinshit. No entanto, enquanto eu falo, isso é Narayan dizendo, Swami Vivekananda, enquanto eu falo disso, o meu coração falha em refleti-los por mínimo que seja. Tasmatu Avema Sharanam Mamadina Bando. Por isso, tu és o meu único refúgio, ó amigo dos humildes e dos perdidos. Então, qual é o ponto? Qual é a busca da religião? Qual é a iniciação que alguém tem que receber quando se aproxima de uma igreja ortodoxa, de um catolicismo romano? É que ali o sujeito que esteja ali recebendo pessoas para iniciá-los naquela tradição, faça-os entender que, para além de toda a compreensão de elementos acidentais, históricos e culturais que conformam aquela bela tradição, que foi vivenciada por muitos devotos sinceros e puros e santos, o cerne de toda a questão é buscar desenvolver anseio pelo Senhor, nascido de nossa compreensão de que, por mais que nossos cérebros queiram encontrar soluções, nós nunca conseguimos manufaturar o que é o sumo bem, que é desenvolver amor por Deus. As compreensões filosóficas variam, as interpretações simbólicas variam, as riquezas e contradições são infinitas em todos os caminhos. Mas em todos os caminhos, o que há de essencialmente verdadeiro é a indicação de que precisamos caminhar para derreter o nosso egocentrismo, centrados no nosso pequeno eu, para desenvolver anseio ardoroso pelo Senhor. Então, o que eu diria, o que eu digo para esse amigo? Que a busca pela religião verdadeira, a busca pela Igreja de Cristo, a busca pela verdade, é a busca pelo amor a Deus. Se você encontra uma tradição que você se sente afeiçoado por ela, e que ela te ajuda a ter ânimo, e eu não estou aqui ignorando a necessidade de raciocinarmos, e você pode encontrar um caminho que seja mais palatável ao seu desenvolvimento e que você compreenda melhor, faça dele uma ferramenta para desenvolver em você a capacidade de trabalhar para desenvolver anseio. Sri Ramakrishna diz, o trabalho é necessário. E quando ele estava falando de trabalho, ele estava falando de práticas espirituais. Jejuns, orações, contemplações, prostrações, peregrinações. Asceses de todo modo para nos fazer centrados aqui, neste mundo, em uma busca. Mas o amor a Deus será alcançado por outorga do Senhor àqueles que chorarem por Ele. É apenas o Senhor que nos dá o que Ele quer, se Ele percebe que somos ansiosos por Ele. Então, a busca por uma religião é a busca por uma prática que nos ajude a desenvolver um coração anelante. Diz Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa que aquele que tem o anseio da mãezinha pelo filho recém-nascido, o anseio do avarento pelas coisas desse mundo,
o anseio da esposa casta pelo amado esposo, juntos reunidos esses três anseios pelo Senhor, cedo ou tarde o conhecerá. Diz Thakur que devemos ter a posição do gatinho filhote, a qual a mãe gata pega pelo cangote e coloca lá em cima da cama, e ele mia, para que ela o tire dali. E ela, em algum momento, vem atrás do seu miado e o tira e leva para outro lugar. Dependentes completos de Deus. Dependentes de sua graça. Dependentes que Ele derrame em nós, prema, amor puro por Ele. Então, qual é a busca da verdadeira religião? É a busca das práticas, das vias, dos pensamentos que despertarem em nós Shraddha, fé, confiança de que vamos desenvolver concentração para que o nosso coração em um dia se torne capaz de receber o amor por Deus. Esse rapaz é uma boa pessoa, um aspirante sincero. O seu grande desafio é deixar de ver a busca religiosa como uma aquisição intelectual, até porque não somos poderosos intelectualmente, não temos grandes capacidades, nos confundimos e nos perdemos em tantos pensamentos, mas entender que o sumo bem é a busca pelo amor ao Senhor. Para isso ele vai ter que vencer uma série de barreiras, como talvez uma dificuldade de compreender o Senhor como pessoa suprema, dificuldade de compreender que o sumo bem é desenvolver afeto e afeição por esta pessoa, porque somos muito materialistas e seculares e tudo isso às vezes parece bobagem, parece besteira. Mais atrativos muitas vezes nessa época é o pensamento impessoal, o pensamento seco e árido de que nós somos o todo, o universo e essas coisas. Então, em algum momento, a questão para ele será perceber que existe realmente uma pessoa amada e divina que vale a pena conhecer e que quando desejarmos conhecer, cresceremos em anseio. E só em pensar nele isto será para nós bem-aventurança. Esse vídeo tem como objetivo, então, reforçar essas ideias para esse rapaz, mas também dar a cada um de vocês que assiste esse vídeo, que possa estar nesse lugar, um certo paradigma. O paradigma é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é amar a Deus, não significa céu, não significa beleza, poderes, prazer, não significa verdade, significa a plena felicidade de se dar totalmente ao único outro, ao Senhor todo amado e bendito. Existe na filosofia indiana 4 purushastras, objetivos, não é? Prazer, retidão, progresso e livrar-se dos sofrimentos, moksha. Não é moksha que está se prometendo aqui. Está se dizendo aqui que as favas com moksha, o importante é conseguir ser completamente varrido de qualquer apego que não seja o apego por ele. Se isso de alguma maneira fascina, dá esperança, é o caminho de se buscar Bhakti. Tá bom, meus amigos? Eu espero que esse vídeo seja de alguma utilidade, que seja edificante, que a graça do bendito Senhor esteja com cada um de vocês. Um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus. Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Om
Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha.